professor e professora alfabetizadores. Eu sou Elza, professora do ciclo de alfabetização da Rede Estadual de Ensino e quero convidar você para junto conhecermos o material que irá auxiliar a aprendizagem dos nossos alunos em sala de aula. A coleção Práticas de Letramentos no ciclo de alfabetização integra a ação do Governo do Estado da Paraíba, em parceria com 217 municípios, para desenvolver estratégias para melhorar os índices nas avaliações em leitura, escrita e matemática no ciclo de alfabetização. Soma significa juntar, reunir, agregar forças. E é nessa integração entre instituições, governo estadual, municípios e universidades públicas que o Soma, Pacto pela Aprendizagem na Paraíba, busca implementar medidas que colaborem para que os processos de alfabetização e letramento sejam otimizados. O material foi elaborado por professores da Universidade Federal da Paraíba, que trabalham com a formação de professores alfabetizadores. Algumas autoras participaram ativamente do PROFA, Proletramento e, mais recentemente, no PENAIC. Foram produzidos um total de 12 cadernos, sendo 6 de língua portuguesa e 6 de matemática. Os cadernos foram produzidos para dar suporte ao professor no desenvolvimento dos letramentos linguísticos e matemáticos das crianças do ciclo da alfabetização do Estado da Paraíba. Portanto, trata-se de um material exclusivo, voltado para as nossas necessidades locais. A concepção que embasa os cadernos da coleção Práticas de Letramentos no ciclo de alfabetização apoia-se na ideia de que alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não são inseparáveis, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que a criança se torne ao mesmo tempo alfabetizada e letrada. Já em relação à matemática, amplia-se a compreensão de alfabetização matemática, interna a ela mesma, para a ideia de letramento matemático. Conhecer a estrutura dos cadernos nos ajudará a entender a maneira como os conteúdos foram sistematizados e organizados e como eles chegarão até os alunos. Os cadernos são estruturados com base nos direitos de aprendizagem de língua portuguesa e de matemática, definidos pelos documentos do MEC. Os cadernos de língua portuguesa, nos conhecimentos e capacidades específicos, organizam-se por eixos de aprendizagem, que são leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística. Em relação à matemática, os direitos e objetivos de aprendizagem abrangem os eixos em 4 áreas: números e operações, grandezas e medidas, geometria e educação estatística. E o livro didático já não abrange essas necessidades? Afinal de contas, qual o diferencial deste material? O que ele traz de novo para a sala de aula? Vamos lá. Primeiro, hoje, em muitas escolas, há o desafio para o professor de lidar com a grande quantidade de recursos que chegam. Livros didáticos, obras complementares, material disponibilizado pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola, o PNBE, dicionários, cadernos de formação do PNAEC, caixas de jogos linguísticos, materiais manipulativos na área de matemática. Nossos cadernos fazem articulação com esses materiais, o que permite um aproveitamento maior dos recursos em sala de aula. Por isso mesmo, os cadernos são de natureza complementar,
Trata-se de um complemento para o trabalho do professor, direcionado para os direitos de aprendizagem. O segundo diferencial é que toda a estruturação dos cadernos está pautada nos direitos de aprendizagem de língua portuguesa e de matemática. Isso significa um direcionamento efetivo do ensino voltado para o desenvolvimento das capacidades linguísticas e matemáticas das crianças do ciclo de alfabetização de forma sistematizada. Para a orientação do uso dos cadernos, foram elaborados um guia geral e 4 guias bimestrais, articulando-os aos demais materiais distribuídos pelo MEC e disponíveis nas escolas. Esses guias serão objeto da formação aos professores alfabetizadores. Na metodologia, a organização do espaço escolar ganha destaque. A escola contém diferentes espaços e tempos de aprendizagem. Refletir sobre esses espaços e tempos traz um potencial para o letramento das crianças. O tempo no espaço do recreio, o tempo no espaço do refeitório, o tempo no espaço do pátio, são também tempos e espaços de aprendizagem, da mesma forma que o tempo no espaço da família. Essa visão traz para a prática alfabetizadora a incorporação tanto do domínio do sistema de escrita alfabética, quanto dos usos que se fazem da leitura e da escrita em diferentes contextos culturais. O cartaz da entrada, o cardápio da merenda, o bilhete dos pais, o convite para a reunião, tudo é fonte de aprendizagem. Por esse ângulo, a sala de aula deve expressar as múltiplas relações que a criança mantém com a leitura, com a escrita e conhecimentos matemáticos. Nessa perspectiva, a sala de aula deve ter as letras do alfabeto, calendário, cartazes de aniversariantes do mês e do ajudante do dia, livros de literatura, mural que possibilite afixar as produções dos alunos, curiosidades matemáticas que os alunos desejem compartilhar, régua para a medição de altura dos alunos, caixas com jogos, materiais manipulativos, materiais que podem e devem estar à mão dos alunos, para que eles vivenciem e estejam ao lado dessa cultura escrita. Você, professor alfabetizador, é peça fundamental para que todo esse processo transformador aconteça em sala de aula. A partir dos direitos de aprendizagem coletivamente instituídos, cada professor terá autonomia para definir os conteúdos e selecionar recursos didáticos que usará para ensinar. O professor é visto como um especialista que conhece seu contexto de trabalho. Os materiais foram elaborados com base na premissa de que a atividade de ensinar só pode ser desempenhada por alguém que é responsável por suas próprias decisões. A universidade e o governo da Paraíba acreditam que nós conhecemos melhor do que ninguém a realidade dos nossos alunos. Esse material e a formação estarão ao nosso lado, dando suporte para as nossas decisões didáticas em sala de aula. Esperamos que você faça o bom uso do material e que juntos ajudemos a melhorar o resultado de nossas crianças. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, quando falaremos mais sobre o Soma.